Só esse A aqui, se eu não falasse mais nada, só esse A aqui já tem uma grande revelação. Por quê? Porque Deus mostra nesse A, Ele mostra o que? Que Ele suspira. Por que Deus suspira? Isso é um suspiro. Ele deseja tanto nos ajudar, Ele deseja tanto nos abençoar, Ele deseja tanto mudar a tua vida, que Ele chega até a suspirar. Quem crê nisso, diga amém. Então, meu irmão, olha que coisa maravilhosa. Então, a partir do momento que a gente entende, e Deus mostra isso na palavra, que Ele quer tanto nos abençoar, que Ele chega a suspirar. É igual quando a gente está com sede, quem já ficou com muita sede, e aí você tomou a água, depois que você bebeu a água, você fez assim, ó. Não é assim? Porque aquela água matou a sede, a água estava tão gostosa. São expressões. E Deus aqui se expressou. A vontade dEle é tanta de mudar a tua vida. A vontade dEle é tanta de ver você feliz. A vontade dEle é tanta de ver você vencendo na vida, que Ele chega a suspirar. Mas por que talvez não está acontecendo? Porque Ele fala aí, no mesmo texto, Ele diz: ah, se o meu povo me tivesse o quê? Ouvido. Primeira coisa, você tem que dar ouvido à voz de Deus. Não é a voz audível, né? Pastor, como é que é a voz de Deus? Grave, aguda, grossa, fina? Não, não é essa voz não. É a voz pela palavra, é o que Ele tem falado através da pregação do Evangelho. E muitas pessoas, Deus, Ele quer abençoar, Ele suspira, Ele deseja abençoar, mas a pessoa não está sendo abençoada. Por quê? Porque não tem dado ouvido à voz de Deus. Há uma diferença entre ouvir e escutar. Muita gente, talvez eu não esteja exagerando, a maioria escuta, mas não dá ouvido. Porque escutar é com isso aqui, ó. Agora dar ouvido é com o coração. E muitas pessoas, a palavra entra por aqui e sai por aqui. É como se a pessoa não tivesse aqui. Deus mostra, a pessoa sabe, é clara a palavra. A pessoa até fala amém, mas quando sai daqui, vai embora, faz tudo o contrário. Essa pessoa só escutou e não deu ouvido. Por isso, Deus suspira: ah, se essa pessoa me desse ouvido. Será que não é o teu caso, meu irmão? Será que você não vem sofrendo há tanto tempo em alguma área da sua vida, e você tem se perguntado: mas por que eu vou na igreja, eu faço campanha? Mas aí você faz campanha, vem na igreja, mas não dá ouvido o que Deus orienta, a palavra. Aí Deus chega até a suspirar: como eu queria que essa pessoa fosse abençoada, mas eu não posso. É como se Ele falasse: porque não me dá ouvido. Deus fala A, a pessoa insiste em fazer B. Deus fala: anda por esse caminho, a pessoa fala: não, eu vou fazer o que eu quero. E é o que Ele diz aí na sequência. Ele diz assim: ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse aonde? Nos meus caminhos. Essa palavra é para nós. Nós somos hoje, dentro desse entendimento, Israel. Então, Deus não tem abençoado, ou melhor, muita gente não tem sido abençoada, e Deus não tem podido abençoar por isso, porque a pessoa não dá ouvido e não anda no caminho de Deus, insiste em trilhar o seu próprio caminho. Que é aquela pessoa que insiste em bater no peito e fala: eu faço o que o meu coração manda, ninguém manda em mim. Já falei aqui, vou repetir: todas as pessoas que seguem o caminho do seu coração, que seguem o sentimento do coração, são as pessoas que mais sofrem. Por quê? Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que tudo. Aí a pessoa, ela insiste em seguir o seu próprio caminho. Deus usa alguém, Deus usa o pastor, Deus mostra na palavra, Deus usa familiar para falar: olha, não entra nesse caminho, não entra nessa sociedade, não faz isso. Ah, mas eu quero, e o que importa é eu, e eu já está decidido. Então tá bom. Lá na frente vai vir o resultado da teimosia. Vai vir o resultado do não ouvir a voz de Deus. Vai vir o resultado de não andar no caminho de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, por isso que Deus quer tanto abençoar, irmãos. Deus só pede isso, irmãos, para nós: ouça a minha voz, ouça a minha palavra, dê ouvido.
pratique o que eu estou ensinando e ande nos meus caminhos. Pare de ser teimoso, isso é para mim. Pare de ser teimoso, de insistir em fazer do jeito que você acha, do jeito que você quer. Tem que ser como o apóstolo Paulo disse, que não viva mais eu, mas que Cristo vive em mim. Muitos já repetiram isso, mas não têm vivido isso. Por quê? Porque Deus fala, mas não pratica. Deus fala para esquecer o que aconteceu no passado, mas a pessoa não quer esquecer. Não, porque o que fulano me fez, isso não faz, e eu não perdoo. Você está seguindo o teu caminho. Esse não é o caminho de Deus. Você está insistindo numa coisa que não é a vontade de Deus. Então, Deus não pode abençoar. Agora, se der ouvido, se andar no caminho de Deus, o que vai acontecer? Versículo 14. Em breve eu abateria quem? Os seus inimigos, e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Então, quem dá ouvido à voz de Deus, quem anda nos caminhos de Deus, Deus, ele disse em breve, ou seja, logo. Tem algo que está demorando na sua vida? E você tem que se perguntar, mas por que está demorando para acontecer? Por que está demorando tanto? Eu estou pedindo tantos anos, eu estou fazendo campanha tantos anos. Porque talvez Deus tenha falado, mas você não tem dado ouvido. Deus tem mostrado o caminho, mas você tem andado no teu caminho. E existe uma palavra que diz que há caminho que ao homem parece direito, mas ao homem, não a Deus. E esse caminho que parece direito para o homem, leva o seu fim, leva para a morte. Problema, não é morte física, problemas na vida. Então Deus só pede, ouça a voz dele, pratique a palavra, ande no caminho de Deus, porque em breve, logo ele abaterá os seus inimigos. E esses inimigos aqui não são pessoas, amém? Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. E voltaria a minha mão contra os seus o quê? Adversários. Veja que ele diz, eu voltaria a minha mão contra os seus adversários. Não, esses adversários não são pessoas. Porque tem alguém que lê isso, aí depois vai falar assim, fulano me prejudicou, está fazendo coisa errada, a mão de Deus vai pesar nele, ele vai ver. Não, isso não é a vontade de Deus. Jesus não ensinou isso. Nós não temos que falar isso para as pessoas, por mais que tenham nos ferido, nos machucado, nos prejudicado. O que a gente tem que falar? Senhor, tenha misericórdia. Abra os olhos daquela pessoa. Então, em breve, eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Está falando contra o mal, contra os problemas. Versículo 16, e o que mais ele vai fazer em quem dá ouvido e anda no caminho dele? 16, e eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel saído da onde? Então agora ele está falando do que, irmãos? Prosperidade. Prosperidade é dom de Deus. Deus quer prosperar a sua vida, quem crê nisso? Mas pastor, por que eu não vivo a prosperidade? Porque Deus fala, mas você não dá ouvido. Deus mostra o caminho que tem que trilhar na palavra, mas você segue o teu caminho. Então ele está falando que quem faz o que ele está falando, vai provar da prosperidade.